Graças e paz, irmãos. Depois de 2 dias, vocês já não me aguentam. Mas tenham calma, amanhã acaba. Só tem mais um dia agora para aguentar um pouquinho mais. Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado graça, tem falado conosco. Cadê? Já tem gente com raiva de mim, mas faz parte, né? Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 37 até o versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 44. Diz assim o texto sagrado. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Dizeis, porém, fazer estas coisas sem omitir, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Irmãos, nós já vimos que para termos uma vida de integridade é, em primeiro lugar, necessário um encontro real com Cristo. Sem encontro real com Cristo, nós nunca abandonaremos a nossa convicção e segurança carnal de acharmos que somos pessoas boas. Mas uma vez abandonando isso, temos nossa mente transformada na mente de Cristo e assim manifestamos as suas qualidades, pensando como Ele pensa. E uma vez pensando como Ele pensa, a Escritura Sagrada se torna a nossa fonte de informação, norteando não só aquilo em que cremos, mas tudo que nós praticamos. Ela se torna o prumo onde nós medimos toda a nossa vida. E uma vez fazendo isso, aprendemos a necessidade, então, de viver de forma piedosa, buscando o amor, buscando as coisas excelentes, buscando as boas obras e glorificando a Deus por meio dessas boas obras. Nós vimos ainda que isso é possível ser feito, mesmo em meio a uma sociedade corrupta. Mas quando o crente, o servo do Senhor, é íntegro, mesmo em meio a uma situação, em uma sociedade corrupta e que quer o corromper, o Senhor se agrada desse servo e o honra e o premia com sempre posições de destaque, com qualificações necessárias. O Senhor abençoa os servos que são fiéis a Ele, com integridade de coração. Mas, meus irmãos, toda vez que nós desejarmos viver uma vida íntegra, nós vamos, consequentemente, nos deparar com um inconveniente. E é um inconveniente que não só está nos outros, mas está também em nós. É o inconveniente da hipocrisia. Na verdade, meus irmãos, esse é o grande perigo de vivermos uma vida religiosa completamente apartada de uma vida espiritual autêntica.
É possível ser um bom religioso, cumpridor dos seus deveres religiosos, aparentar uma piedade, mas mesmo assim o seu coração ser imundo e ele o tempo inteiro viver a sua vida em função dos seus próprios pecados. A Bíblia vai nos advertir sobre a necessidade de avaliarmos não só o que está ao nosso redor, porque se eu perguntar para você, você já viu alguém hipócrita na igreja? Você diz, já se olhou no espelho hoje? Não. Porque o primeiro hipócrita geralmente somos nós, enganando e sendo enganados. Muitas vezes nos comportamos como hipócrita, e é isso que nós vamos tentar ver hoje. Não começar a fazer uma caça ao hipócrita lá na igreja, mas começar a olhar no espelho e identificarmos a nós mesmos como hipócritas e vermos a gravidade dessa situação. O hipócrita, na verdade, meus irmãos, é alguém que usa máscaras. É alguém que finge aquilo que ele não é. Na verdade, essa palavra, ela deriva-se das máscaras usadas pelos atores. Nas tragédias gregas, nas comédias gregas, o ator ele não se preocupava muito em fazer caras e bocas, como os atores da Globo. Eles usavam a máscara. E aí, se o personagem era mau, a máscara era má. Se o personagem era bom, a máscara era boa. Se o personagem era triste, a máscara triste. Se ele era alegre, a máscara alegre. Ainda hoje, quando você vê uma companhia de teatro, geralmente elas têm duas máscarazinhas, uma triste e outra alegre. Aquelas ali são hipócritas. São essas máscaras que eles usavam naquela época no teatro. Mais tarde, hipócrita não era somente a máscara, mas o ator que usava a máscara, ele era um hipócrita, porque naquele momento que ele estava encenando, ele fingia ser alguém que ele na verdade não era. E nessa encenação, ele era chamado de hipócrita. Então passou-se para a rua, porque se descobriu que muitas pessoas também fingem ser algo que não são. Assim, todos aqueles que usam máscaras, todos aqueles que fingem ser algo que não são, consequentemente, então, hipócritas. Nós, quando falamos de hipocrisia, nós às vezes pensamos nisso como sendo somente mais uma faceta que nós temos em nossas igrejas, que ela não deveria ter, mas que nós precisamos suportar, porque afinal de contas somos todos pecadores. Irmãos, a Escritura não trata a hipocrisia com tão bons olhos. A hipocrisia nas Escrituras, ela não é tão bem quista no meio dos cristãos, no meio dos crentes, dos salvos, como é em nosso meio. Nós toleramos muito bem o hipócrita. Nós toleramos muito bem essa falsidade, essa vida dupla que muitas vezes os crentes vivem. Cristo não tolera tão facilmente a hipocrisia. Pelo contrário, em todo o tempo que ele se deparou com o hipócrita, adivinha o que ele faz? Ele o denuncia. Ele o denuncia de forma direta. E ele não chega com, olha, não é bem assim, não é desse jeito. Ele de cara sempre diz, você é um hipócrita. E essa denúncia, meus irmãos, que ele vai fazer nas Escrituras e que toda a Escritura vai corroborar com isso, não só no Novo Testamento, mas o próprio Antigo Testamento, Amós vai falar sobre a hipocrisia também, vai nos mostrar de que Deus não tolera diante de si o hipócrita. Eis um texto aqui que vai falar sobre isso. Na verdade, o texto, Jesus vem dando uma explicação sobre uma série de coisas que vinham sendo discutidas entre eles, como, por exemplo, eles estavam pedindo que Jesus desse provas que era o Filho de Deus. Jesus não vai dar nenhuma prova, mas, no entanto, ele diz que eles já tinham diante de si as comprovações de que ele era o Filho de Deus, e iam ter uns que ele chama de sinal de Jonas, e no final ele coloca, versículo 36, a necessidade de compreender que o problema não estava em Jesus não mostrar, mas o problema estava em eles não terem a capacidade de ver. Versículo de número 36. Ele diz, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como candeia quando te ilumina em plena luz. Ele diz, o problema não está na luz que está faltando. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram muito mais as trevas do que a
luz. Ele diz, o problema não está na luz. Vocês estão me acusando de não me apresentar para vocês. O problema não sou eu, não é a luz. O problema é que os olhos de vocês não são bons. Ou seja, os olhos de vocês não são úteis, não são sadios. Versículo 34. Porque se os olhos, que são a lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, o problema não é falta de luz. O problema são vocês que são cegos. E diante dessa palavra tão dura, surge um momento estranho, porque olha só o versículo 37, diz assim, que ao falar Jesus estas palavras, olha, Jesus está acusando a multidão. Jesus está dizendo, eu sou luz, vocês é que não enxergam, eu estou dando provas de que eu sou filho de Deus, vocês é que não veem, vem me pedir sinal para quê? Os sinais estão diante de vocês, vocês não estão vendo, vocês são cegos. E resolve um fariseu convidar Jesus para comer na casa dele. A questão que se levanta aqui é, primeiro, por que esse camarada resolveu chamar Jesus? E segundo, por que Jesus aceitou? Ele chamou provavelmente por uma questão de curiosidade, porque ele tinha mais interesse em saber quem era esse homem que estava pregando coisas tão interessantes, afirmando de forma tão veemente verdades, e ele de alguma maneira queria conhecer essa pessoa da multidão, e não existia maneira melhor do que chamar para levar para jantar. Agora, Jesus não era um bom convidado para jantar. Jesus, ele geralmente estragava jantares. É difícil você encontrar um jantar onde Jesus não estragou. Ele sempre chegava e fazia alguma confusão. Certa vez ele entrou num, e aí todo mundo procurando lugar na mesa, ele chega e diz, faça isso não. Você chegou aqui procurando primeiro lugar na mesa, isso é uma vergonha. Vai chegar o dono da casa e vai dizer para você que está sentado num lugar importante, vai lá para o final, olha que vergonha, você vai ser rebaixado. Quando chegar, sente-se no último lugar, porque o dono da casa vai chegar e dizer, você é importante, venha sentar aqui na frente. Ao invés de ser humilhado, você vai ser honrado. Olha o climão. Todo mundo fica naquele silêncio. Aí resolve uma mulher quebrar o silêncio. Bendito os seios que te amamentaram. Que menino inteligente. Jesus, bendito os seios que me amamentaram. Não, bendito aquele que ouve minha voz e faz o que eu mando. Ele continuou quebrando o protocolo, ele continuou estragando o jantar, do mesmo jeito. E adivinha o que vai acontecer nesse? O jantar nem começa direito. Ele já vai ser estragado de novo. O texto nos diz que, entrando para comer, Jesus vai lá, sentou-se na mesa para jantar. Só que o que é que o fariseu viu? Faltou regrazinhas básicas de uma etiqueta judaica. O texto diz, versículo 38, que Jesus não tinha, como os seus discípulos, um hábito que era até saudável, mas que eu não sei por que Jesus não usava, que era o hábito de lavar as mãos antes de comer. Só que para um judeu, isso não era um hábito de higiene, isso era um hábito religioso. Isso não era questão de chegar e dizer, eu sei que eu posso ter tocado em moedas, eu posso ter tocado em lugares que tinham muita doença, eu vou lavar as mãos para não ingerir esses micróbios. Não tinha noção disso. A questão era religiosa. Você pode ter tocado em uma mulher que esteja menstruada. Se eu toquei nessa mulher, eu me tornei impuro. Então eu tenho que lavar as mãos para me purificar quando chegar em casa. Vai que eu tenha tocado no gentil. Se eu toquei num gentil, o que aconteceu comigo? Eu me tornei impuro. Então eu tenho que também me lavar para me tornar puro religiosamente. E vai que eu tenha tocado em alguém que tem uma doença de pele, tipo uma lepra, e eu não sabia. Aí eu me tornei o quê? Impuro. Então a ideia não era de vou lavar as mãos, esfregar bem para não pegar a doença. Era eu preciso me tornar religiosamente puro. Isso é uma regra religiosa. Jesus não está muito preocupado com essas regras religiosas e ele senta na mesa para comer. Imediatamente o texto diz que o fariseu, acostumado com as regras religiosas dele, estranhou, admirou-se, porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. O texto não diz que o fariseu disse nada, ficou na dele. Mas o texto diz que Jesus replicou. Ao que tudo indica, ele não falou, mas Jesus, sondando os corações, olhou para a cara dele, viu aquela careta, e aí... Versículo 39. O Senhor, porém, lhes disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato,
mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Estão preocupados com coisinhas miúdas e externas, mas não estão preocupados com o que há de interno dentro do coração de vocês. É o famoso, vocês estão coando moscas, mas estão deixando passar camelos. Vocês estão tratando coisas pequenas como se fossem grandes e tratando coisas grandes como se fossem pequenas. Relativizando absolutos e absolutizando os relativos. É isso que vocês estão fazendo. É absurdo isso que vocês estão fazendo. E ele mostra isso, como isso é absurdo, ilustrando como é que se lava prato, como é que se lava copo. As irmãs aqui sabem como é que funciona isso. Qual é a primeira parte que você lava quando pega o prato na mão? O interior do prato. Porque o exterior, você dá uma lavada mais ou menos, mas a parte de dentro onde vai a comida, tem que ficar bem lavado. Mesma coisa é o copo. Eu já notei isso, quando você vai lavar o copo, você não começa por fora. Você sempre começa por dentro e depois faz por fora. Porque primeiro nós lavamos o interior. Jesus diz, o comportamento de vocês é tão absurdo como lavar a parte de fora e não lavar a parte de dentro. Veja, não é lavar mal, é deixar de lavar a parte de dentro. Isso é absurdo. E é tão absurdo que ele os chama, versículo 40, de insensatos. Vocês são uns tolos. É isso que ele está dizendo. Isso, no bom nordestinês, isso é burrice. Isso é burrice. Vocês estão sendo burros. Por quê? Não se faz isso com prato. Como é que vocês fazem isso com a vida? Olha o que vocês estão fazendo. Quem fez o exterior não foi Deus. Quem fez o interior foi o Senhor também. E ele então diz, então o que é que vocês têm que fazer? Entendam, da esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Ou seja, a questão que ele coloca é, veja o que você tem por dentro e aí, então você vai ver que a parte de fora fica limpa. E aí ele então começa com uma denúncia que vai ser uma série de ais aqui. Na verdade, meus irmãos, a palavra ai, nós já usamos. Quando é que nós usamos ai? Quando dói. Está doendo, a gente diz ai. Isso não é todo mundo que faz isso. Algumas culturas dizem ui. Vocês sabiam disso. Quando está doendo, dizem ui. Não, a gente diz ai. Então já está bom, já está meio caminho andado. Porque ai tem uma conotação interessante. Ela tanto é uma condenação, como é a pena que se sente pelo condenado. Então é tão certo que ele já está sob juízo, sob condenação. Ele já está em uma situação tão séria que eu já sinto pena e grito ai pela situação dele. Então é uma condenação e um sofrimento por parte daquele que decreta essa condenação. Mas nós temos alguns contrastes aqui. Porque, na verdade, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 11, parece ser paralelo do texto de Mateus, capítulo 23. Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, no capítulo 11 de Lucas, nós temos 6 ais. Notem, você tem 3 ais do versículo 42 ao 44, e do 45 ao 52 você tem mais 3 ais, divididos em 2 grupos. Os 3 primeiros ais são direcionados aos fariseus, só que tem um saduceu no meio do caminho, versículo de número 45, ele se ofende com o que Jesus disse com o fariseu, e aí quem mandou ele se ofender, sobrou para ele também. Aí tem mais 3 ais para ele também. Aí ele apanhou junto. A gente só vai ver o que o fariseu apanhou hoje. O saduceu a gente não vai ver, não. A gente já vai apanhar suficiente só com o fariseu também. Então veja, mas lá em Mateus não são 7. Aqui os ais são numa casa. Lá em Mateus é no templo. Aqui os ais são dirigidos aos fariseus especificamente. Lá em Mateus não, é para a multidão e para os discípulos. Aí vem aquele pessoal e chega e diz, está vendo? A Bíblia se contradizendo. O que é que eles não entendem? Quem disse que Jesus não podia repetir sermão? Né? Ele pode ter dito isso aqui, nessa casa, e ter dito também no templo. Então não tem problema nenhum. Ele repetiu o sermão, meu amigo. Ele não está errado. A diferença é que Lucas registrou num dia e Mateus registrou o outro dia do sermão.
mas é o mesmo sermão pregado só em dias e ocasiões diferentes. Jesus vai fazer muito isso. Vez ou outra você vai encontrar o mesmo sermão de Jesus colocado em um contexto diferente, ganhando novas conotações. Então, não é motivo para dizer que tem erro no texto. Mas aqui em específico, meus irmãos, ele vai denunciar um problema muito sério, que é como combater a hipocrisia. E o combate à hipocrisia, ele só é possível por uma vida de santificação diligente. Se eu não buscar uma santificação autêntica com toda a força do meu coração, eu não vou conseguir combater a hipocrisia que está em mim. Daí, veja só, combater a diligente santificação contra a hipocrisia, ela é necessária porque, em primeiro lugar, a hipocrisia coloca a religiosidade acima da justiça de Deus. Olha aí, versículo de número 42. Ser diligente na santificação contra a hipocrisia, porque a hipocrisia nos faz colocar a religiosidade acima da justiça e do amor de Deus. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus. E ele agora, proclamando isso, ele diz: ai de vós, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça de Deus. Ele não está combatendo o dízimo, ele está combatendo o desvirtuar da doutrina, porque na verdade eles estão tomando como base Levítico capítulo 17 e Deuteronômio capítulo 18. E tomando como base esse texto, o texto dizia que era necessário retirarmos uma décima parte de tudo aquilo que nós conseguíamos produzir e devolver isso ao Senhor como uma oferta de gratidão ao Senhor pelo bom andamento que o Senhor deu ao nosso trabalho. É gratidão ao Senhor. Tudo pertence a Deus. 100% do que é meu é do Senhor, mas eu devolvo à sua casa uma décima parte daquilo que Ele me deu, para que eu demonstre que a minha gratidão está em entender que tudo que eu tenho pertence a Ele. Mas eles achavam que só dar o dízimo não era suficiente. Para isso, eles criavam determinadas regrinhas. E qual é a preocupação que Jesus tem aqui? Eles, olha como vocês lidam com o dízimo, olha como vocês são severos quanto a essas leis. Eles, vocês dão o dízimo de tudo, até do que nasce no muro. Olha aí, eles, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo da arruda e dão dízimos de hortaliças. Tem algum problema nisso? Se quer dar, não. Mas a questão é que o texto do Antigo Testamento não contemplava essas coisas pequenas. A ideia lá era que o dízimo deveria ser dado diante das grandes colheitas e dos grandes produtos. Era dado do azeite, o dízimo. Era dado do cereal, o dízimo. Era dado dos animais, o dízimo. Então era de grandes produtos, de grandes colheitas. Ele diz, agora chega aqui e diz, não, mas a minha justiça tem que ser maior do que a justiça dos demais. E então, dar o dízimo somente dessas coisas é muito pequeno. Eu quero dar dos mínimos detalhes. Aí nasceu um pé de hortelã no muro lá de casa, e eu descobri que ele tem 10 folhinhas. Vou tirar um e vou devolver para o Senhor. Eles começaram a colocar regras do dízimo a ponto de ter minúcias na reposição do dízimo à casa do Senhor. Jesus não vai criticar dizendo que isso está ruim. Não, está beleza, está ótimo. Até porque tem muito crente que reclama dizendo que o dízimo é coisa do Antigo Testamento e que do Novo Testamento isso foi abolido. Graças a Deus, no Novo Testamento você dá tudo. Você vende tudo quanto tem, vende a fazenda, vende a casa, entregue ao Senhor. Quem quer agora o Novo Testamento? Ah, ninguém, né? Prefere os 10%. Ninguém quer passar o contra-cheque para a igreja. Qual é a ideia? De que tudo ainda pertence ao Senhor e você dá conforme o seu coração, mas que de alguma forma o Senhor já estabeleceu regras passadas, mas eu não preciso ser mais puro, mais justo do que o Senhor. É essa a ideia. E o Senhor diz, vocês estão dando dízimo de hortelã, vocês estão dando dízimo de hortaliça, mas no final das contas, o que é que vocês estão desprezando? A
a justiça de Deus e o amor de Deus. O grande problema nosso é, meus irmãos, que nós adoramos regrinhas religiosas. Nós adoramos uma receita caseira de como ir para o céu. Nós gostamos daquelas regrinhas. Faça 3 orações por dia, leia a Bíblia de manhã, não vá dormir sem orar. A gente gosta dessas regrinhas, porque essas regrinhas não só produzem a piedade verdadeira, mas produzem em nós uma segurança carnal. É do tipo, fulano de tal não é um crente tão bom, não ora tanto quanto eu. Afinal de contas, eu frequento todos os cultos de oração da igreja. Então eu sou mais espiritual do que fulano de tal que não frequenta esses cultos. A gente começa a criar essas regrinhas para se achar justo. E o Senhor diz, o problema é que vocês criam essas regrinhas para se acharem justos, mas os mandamentos do Senhor, o que é que vocês fazem? Quebram. Vocês quebram o mandamento do Senhor. Ele diz, vocês não praticam a justiça. Vocês desprezam a justiça de Deus. Eu já usei o exemplo aqui do dia do Senhor. De como nós quebramos o dia do Senhor com uma facilidade enorme, como se ele fosse um mandamento de menor qualidade. A gente olha para o domingo e diz, que nada, isso é bobagem. Mas se você for olhar na declaração da lei, você tem um único versículozinho bem miudinho dizendo, não matarás. E o que é que você faz? Isso é bom. Mas quando você chega lá e guarda o dia do sábado para santificar, adivinha o que é que você tem? Quase metade de uma página. Por quê? Porque o Senhor já sabia que o seu coração é tão ruim que ia querer quebrar esse. E para isso ele justifica e explica e dá os motivos e dá as condições corretas. Ele dá todas as regras para você entender. Esse mandamento é importante. Olha o tanto que eu falei dele. Mas nós, meus irmãos, abrimos mão dos mandamentos do Senhor em nome de uma hipocrisia. Vixe, você bebe? Vixe, você fuma? Misericórdia. Que coisa horrível. Isso não vai para o céu não. Os viciados não herdarão o reino dos céus. Já leram esse versículo na Bíblia? Sabe por que vocês não leram? Porque não está lá. Mas você não leu outra parte que dizia assim, toda vez que você olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, você já adulterou com ela. Aí você vai lá para a praia de Aracaju, vê aquelas turistas passando e fica quebrando o 7º mandamento para cada turista que passou. Mas não fuma nem bebe. Notou? Como nós somos hipócritas. Criamos uma regrinha que para nós é ótima, é linda, terem crente é assim. Mas o meu coração é um coração de um adúltero. Eu só não estou num prostíbulo porque eu não posso, porque senão minha máscara vai cair. Mas eu faço isso no meu coração. Conheci um senhor, já idoso, quase 90 anos. Para chegar na igreja era um desespero, era cansado, todo dia ele estava cansado. Mas tinha um jeito de fazer os olhos dele brilhar. Era quando você começava a ouvir as histórias dele de quando ele era moço. E os olhos dele brilhavam de uma forma especial, porque ele dizia assim, quando eu era moço, meu filho, eu ia para um forró, 6 horas da noite, só saía 6 horas da manhã, era um sapato para o forró. Só saía quando a sola do sapato descolava. Pense num caba dançador. Passava a noite todinha namorando e dançando. Era cachaça até umas horas. Ele ficava tão animado e olhava para ele, meu Deus, ele só não faz porque não aguenta. Porque se Deus desse 5 minutos de perna nova para ele, adivinha o que ele ia fazer? Ele ia para o forró. O coração dele ainda estava no lugar errado. O coração dele ainda estava apaixonado pelas coisas erradas. Ele ainda tinha saudade das cebolas do Egito. Notem, meus irmãos, uma vida religiosa hipócrita faz com que essa religiosidade falsa se coloque acima da lei de Deus. E nós absolvemos regrinhas e julgamos que essas regrinhas nos levam para o céu, quando na verdade os grandes e poderosos mandamentos do Senhor nós quebramos. Ah não, eu sou um menino bom, porque eu não vou para a boate,
eu sou um menino bom porque eu também não bebo, então eu sou um ótimo partido dentro da igreja. Eu desobedeço os meus pais, eu sou cruel com eles, eu os maltrato, mas eu sou um ótimo partido porque eu canto no louvor. Não! Você está quebrando o mandamento do Senhor, o único mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. E honrar pai e mãe não é benção pai, benção mãe, é curvar-se na presença deles, reconhecendo que a autoridade que eles possuem deriva diretamente de Deus. Se você desobedece seus pais, você está desobedecendo ao próprio Deus que deu autoridade a eles. Por isso que é tão sério. Quer viver vida boa e tranquila na face da terra? O que é que você tem que fazer? Honre pai e mãe. O que é que eles diziam? Eles diziam o seguinte: não, veja só. Honrar pai e mãe inclui em servir de INSS para papai e para mamãe. Então seu pai não deveria estar tão preocupado assim com o INSS, porque ele cuidou de você a vida inteira. E ele investiu muito, vocês não fazem ideia. Há quem diga de que você pegar uma criança em idade escolar e até a faculdade, um pai gastou uma faixa de 100 a 200 mil reais só com educação no Brasil. Isso era um apartamento novinho. Dá para comprar na orla? Com 200 dá mais não, né? Mas dava um apartamento novo. Seu pai mora numa casinha mais ou menos por tua causa, seu vagabundo. E você ainda reclama. Aí sabe o que os filhos diziam naquela época? Não, veja só. Eu sou um servo do Senhor. Todos os meus bens são oferta ao Senhor. Tudo é corbã. Nada me pertence. Eu até peguei no meu carro e coloquei assim: propriedade exclusiva de Jesus. Tudo é dele. Então, meu pai, me desculpe, eu não posso te ajudar, não posso te dar nada, porque tudo que é meu, eu dei para Deus. Quebravam o mandamento do Senhor em nome de uma falsa espiritualidade. Desonravam o nome do Senhor quando quebravam o mandamento de honrar os pais. Filhos, o lugar dos seus pais na velhice não é em asilos, é do lado de vocês. Vocês são responsáveis por cuidar dos seus pais na velhice. São vocês. Você é o responsável por cuidar dele, não os outros. É assim que o Senhor manda. É assim que deve funcionar. Lá em Recife, tem um asilo desse, que eles não chamam de asilo, mas chama de Casa dos Idosos. De frente para o mar, em Boa Viagem. Aí resolveram no NETV fazer uma entrevista ao vivo lá. E aí, resultado, vamos fazer a entrevista logo perto de uma senhora numa cadeira de rodas, um colar de pérola que com certeza não era imitação, muito bem maquiada, cabelo muito bem tratado, com uns brincos de ouro lindo, muito bonita, sentada na cadeira dela, a repórter fazendo ao vivo, mostrando tudo. Qual foi a besteira da repórter? Achar de entrevistar alguém que morava ali. Aí chegou para a senhora e disse: que lugar lindo, que vista maravilhosa que vocês têm, como vocês são bem acompanhados aqui, que comida, o buffet é praticamente de um restaurante, a senhora gosta daqui? Que nada, meus meninos me abandonaram aqui, me jogaram nesse lugar aqui, ele nem vem me ver, aquelas desgraças, não olha para mim. Ah, senhor, muito obrigado. E ela queria morar num lugar bom de frente para o mar, ela queria os filhos. Os filhos a abandonaram. E dizem: não, o lugar é chique, lindo. Não. O lugar dos pais é ao lado dos filhos. Não é dentro da sua casa, não, porque senão vai arranjar problema com sua mulher. Mas é auxiliando-os em tudo. Ao lado deles. Quem cuida de papai e de mamãe na velhice somos nós. Não é terceirizado. Não são eles que cuidam. Notem, honrar pai e mãe é mais importante do que as regrinhas religiosas. O que é que a hipocrisia faz? Coloca a religiosidade acima da justiça de Deus e do amor de Deus. Mas não só isso. Olha só o que o texto diz mais. Que é necessária a diligente santificação contra a hipocrisia, porque além de colocar a religiosidade acima da justiça de Deus, coloca homenagens humanas
acima da glória de Deus. Versículo 43. O texto diz assim: ai de vós, fariseus. Segundo ai. Por quê? Porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ah, pastor, peraí. Aí já é exagero de Jesus, né? Porque quem não gosta de passar lá pelo centro da cidade, encontrar o irmão da igreja, e dizer: pô, tudo bom, meu irmão, como é que você está? Se não vê a gente já fica assim: está alguma coisa contra mim, não é? Aí fulano não falou comigo, passou por mim, não falou. Eu vou dizer a você: se você me encontrar na rua, eu não vou te ver. Eu ando meio distraído, e aí o acaso vai me levando. Lembra da música? Eu não costumo ver e reconhecer as pessoas na rua. A pessoa é tão orgulhoso. Não, eu só é distraído mesmo. Eu não olho para essas coisas. Mas olha só que coisa interessante. Ele não está dizendo isso. A ideia aqui é que eles ficavam na rua esperando que as pessoas viessem para cumprimentá-los. E não era um cumprimento de tudo bom, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E a família? Vai bem, vai ótimo, ótimo, até mais. Não era um cumprimento assim. Era uma honraria. As pessoas vinham, beijavam a mão e o honravam. Olha, esse aqui é um líder. Olha que servo fiel ao Senhor. Eles ficavam na praça esperando o elogio. Eles ficavam na praça esperando serem reconhecidos. É tipo aquele ator novo que vai para a praia e chama os paparazzi para dizer: olha, ele foi lá tomar banho de mar. Eles ficavam lá e diziam: olha eu aqui. Vejam só. O líder da sinagoga: venham, façam fila para falar comigo. Venham para me cumprimentar. Eles gostavam de ser honrados. Ah, pastor, mas graças a Deus esse tipo de hipocrisia a gente não vê mais hoje. Vê? A gente chama isso de a quem honra, honra. É assim que a gente chama isso. Nós criamos uma cultura de elogios. E essa cultura de elogios muitas vezes atrapalha a vida dos servos do Senhor. Porque os servos do Senhor não podem permitir que o seu egoísmo chegue à sua cabeça. Os seus corações são egoístas, os seus corações são egocêntricos. Aí tem um problema, que é, a gente faz uma pregação e todo mundo vem elogiar, né? Parabéns, aí eu fico dizendo: misericórdia, Jesus, misericórdia. Sabe por quê? Porque o diabo já disse isso. Antes de vocês me dizerem, ou antes de dizer para Alain, ele fica dizendo: rapaz, você hoje arrebentou. Pense, você hoje foi 10. Pense numa pregação boa. Parabéns, você mandou ver. Um detalhe: quando a pregação foi ruim, de quem é a culpa? Minha. Não me consagrei o suficiente, não orei o suficiente, não estudei o suficiente. Quando a pregação é boa, de quem é o mérito? Deus falou, é Ele que é glorificado. Então note, quando de repente nós criamos essas honrarias, essas qualificações, e colocamos as pessoas lá em cima, nós findamos criando super pastores. E nós criamos esses super pastores para derrubá-los em seguida. Vou falar de uma das antigas aqui da minha época. Quem lembra de Jim Swaggart? Ah, lembraram, né? Todo domingo de manhã, o pessoal não ia para a escola dominical, mas ficava assistindo Jim Swaggart, né? Na TV. Ah, que coisa linda, que pregação fantástica, que coisa incrível. E elogiaram tanto, e o homem cresceu tanto, e se alvorou tanto, e de repente o que aconteceu? A secretária na vida dele, no meio da vida dele tinha uma secretária. Aí ele caiu. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente fez isso no Brasil com Caio Fábio. Que como incrível. Década de 80 inteira foi a era Caio Fábio. Foi assim o tempo inteiro. E nós inflamos o ego do irmão a ponto de fazê-lo pensar que ele seria a solução para o país. Ele mesmo disse isso. E aí o que acontece quando o homem se torna soberbo? A soberba precede a ruína. E aí ele cai. Quando ele caiu, miserável. Olha, consegue nem se segurar diante da secretária. De novo secretária, né? Contrato secretário com Alain. Ou então uma secretária feia. Ele está resolvido. É ruim. Olha o problema, meus irmãos. Nós criamos. Eu tenho orado muito por homens de Deus aqui no Brasil.
Eu tenho orado muito por alguns servos do Senhor que o Senhor tem usado grandemente. Eu vou ser sincero a vocês, eu tenho orado muito pelo Hernandes. É um homem de Deus, servo do Senhor, mas os crentes estão destruindo a imagem dele. Estão começando a idolatrá-lo. E eu estou orando para que o Senhor tenha misericórdia do seu servo e não permita que o pecado de Satanás tome conta do seu coração. Eu oro constantemente pelo Hernandes por isso. E nós precisamos aprender a isso. Que o texto nos ensina o fato de que o hipócrita, ele quer elogio. O hipócrita, ele quer ser reconhecido, ele não quer que o Senhor reconheça. Ah, pastor, mas eu não sou hipócrita. É sim, quando você faz o bem a outro, esperando muito obrigado. Quando você ajuda o irmão, esperando que ele seja grato. E no dia que ele não for grato a você, fica chateado. Afinal de contas, você fez tanta coisa boa para o irmão, ajudou tanto, ele agora virou as costas para você. Como eu fiquei chateado, o seu coração é mau, você fez as coisas para ganhar elogios, você buscou a glória para você. A glória pertence a Deus e só a Ele. Pare de cantar para ouvir como sua voz é bonita. Pare de pregar para ouvir como você é inteligente, bom pregador. Pare de fazer boas obras para receber o obrigado. Faça tudo para o Senhor, para a glória dEle. Dá com a mão direita, mas que a esquerda não veja, para que o Senhor e somente Ele possa te recompensar. E que você não queira nada para você ao fazer as obras do Senhor. O hipócrita, ele não pode fazer nada sem tirar foto e colocar no Facebook. Ele precisa disso, porque ele precisa ser elogiado. O maior central nacional de hipócritas é Facebook. Notou que não tem um casamento ruim? Faz séculos que o marido não diz quanto a esposa está bonita, mas ele coloca no Facebook, ela hoje está linda. Aí fica esperando que a esposa vá lá e curta. Não é? Mas peraí, ele nunca disse isso para a esposa dele. Ah, minha esposa linda, que coisa maravilhosa. Nós estamos completando 50 anos de casado hoje. Você é o grande amor da minha vida. Por que você está dizendo lá na rua? Por que você não diz para ela quando você for dormir? Meu amor, faz 50 anos. A gente era lisinho, já está todo enrugadinho. Mas você ainda é minha princesa. Você é o grande amor da minha vida. Cada ruga sua eu sou apaixonado. Seus cabelos brancos ganhos comigo se tornaram um prêmio para a minha vida. Olha que coisa linda. Diga para ela. Não diga no Facebook. Nós somos tão hipócritas que até mensagem para defunto a gente coloca no Facebook. Minha mãe querida, que foi há 50 anos atrás embora. Quanta saudade eu tenho da senhora. Eu sabia que o Facebook chegava até no céu. Ou no inferno. Para de ser hipócrita. Não faz para aparecer, não. Existe uma modalidade agora terrível, que é de tirar fotos com roupa de marca ou em lugares especiais. Você tira foto de você mesmo, eles chamam de selfie, eu acho que aí o nome é isso. Coloca lá. Quem iniciou esse negócio foi uma cantora chamada Rihanna. Ela foi o Facebook ostentação. Ela tira foto, está na praia fulano de tal, coloca na praia fulano de tal. Aí o irmãozinho vai para o shopping, veste a camisa Lacoste, tira foto no espelho lá do provador. Tem que mostrar o Lacoste. Aí depois esconde a etiqueta, vice? E apaga o localizador do Facebook, senão vai dizer Shopping Recife. A ideia é, eu quero mostrar, eu quero que as pessoas me elogiem, eu quero que elas me vejam. Irmãos, na igreja do Senhor, quem brilha não tem luz própria, sua luz deriva de Deus, porque a glória é dele ainda. Não cabe estrelismo entre nós, e a hipocrisia produz grandes estrelas. E elas ficam na TV, elas ficam no YouTube berrando, e botam o cabelo para um lado, e botam o cabelo para o outro, dizendo, eu não pedi para ser estrela, mas está adorando a fama que possui. Hipócrita, transformou a bênção de Deus em fazer a sua obra em algo mal, para a sua própria condenação. Eles querem honrarias,
Eles querem se sentar nas primeiras cadeiras. Essa primeira cadeira era especial, porque na sinagoga tem aquele que ia ler a palavra. E ao lado dele tinha essas cadeiras. E a cadeira principal era aquela cadeira que via todo mundo. Era a pessoa mais importante da sinagoga, geralmente era o chefe da sinagoga. Mas principalmente todo mundo via. Ficava de lá. Olha fulano, uma cadeira mais alta que tinha ali. Esse tipo de honraria, o Senhor diz, vocês quando buscam esse tipo de honraria, vocês estão sendo hipócritas. Quantos seminaristas eu vejo? Eu tenho visto muito isso. Seminarista que está no primeiro semestre do primeiro ano. E ele já coloca no Facebook, o reverendo fulano de tal. Sabe o que ele está fazendo lá? Ele quer ser estrela. Ele precisa ser chamado de reverendo porque ele se sente bem com esse nome. Ele não descobriu ainda que o título mais pesado que alguém pode receber é o título de pastor. Pensa num cabo assustado no primeiro ano de ministério. Quando alguém chegava e dizia pastor, diga, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Muito maior juízo será para aqueles que desejam ensinar. O Senhor vai cobrar da mão do pastor as ovelhas que são dele, do rebanho dele. Desista de querer ser pastor. É essa a minha mensagem lá no seminário. Mas pastor, você devia estimular a gente com o nosso chamado. Eu digo, não, meu papel é você descobrir que não tem. Eu estou aqui para isso. Eu preciso que o presbitério economize dinheiro, a gente economize tempo, a gente resolva tudo logo agora, para depois não estar despojando você por adultério, por qualquer coisa. É muito mais fácil agora. Você desiste. Eu até vou lá na tua igreja elogiar você, dizer, olha, ele foi um bom seminarista, ele só não tem chamado, mas é um cara bom, serve de Deus. Quem sabe, né, no futuro, ele consegue até se tornar um bom zelador da igreja. É uma bênção esse rapaz. Mas, pelo amor de Deus, desista logo. Na minha época tinha um rapaz, chegou lá chamado, e quando ele chegou, ele já tinha o doutorado dele planejado. Era no primeiro semestre, ele já tinha o doutorado dele planejado, era um galego. Eu cheguei para ele e disse, você não termina nem o primeiro semestre. Que isso, rapaz? Está lançando maldição, está duvidando do meu chamado? Eu digo, estou duvidando. Você está confundindo ministério com profissão. Você está confundindo tudo. Você não vai conseguir o que você está procurando aqui. Só te dou 6 meses. Saiu de férias. Quando voltou, fui lá no quarto dele. Adivinha? Ele não voltou. Ah, como Deus é bom. Deus tocou no coração dele. Ele descobriu que não era ali. Chegou outro para mim e fez, meu irmão, eu estou muito agoniado aqui. O que foi? Ele disse, antes de eu vir para aqui, eu fiz um concurso na Caixa Econômica. Aí não saiu o resultado, eu vim para cá. Só que agora o que aconteceu? Descobri que passei. E me chamaram agora, acabaram de me ligar. E o que é que eu faço? Eu digo, faça a mala, ligeiro-me. Vamos embora, volta para casa. Ele olhou para mim e fez, como é que você diz um negócio desse? Rapaz, se você tivesse chamado, não tinha Caixa Econômica que fosse tentação. Volta logo, rapaz. Seja um servo de Deus lá, não roube ninguém, faça bons empréstimos e vá lá para a glória de Deus. Sirva ao Senhor lá. Ele fez as malas de tarde, ele estava no avião e foi embora. Oh, glória a Deus. Menos um hipócrita na igreja. Olha como Deus é bom. Pare de procurar elogios. Faça para o Senhor. A religiosidade hipócrita vai fazer você desejar a glória própria e não a glória de Deus. Mas ainda, meus irmãos, a diligente santificação ela é necessária contra a hipocrisia, porque a hipocrisia ela contamina os outros, ao invés de salvá-los. Olha o versículo 44. O texto diz assim, ai de vós, que sois o quê? Como sepulturas invisíveis. Naquela época, não existia necessariamente cemitérios bem fechados e organizados. Não. Às vezes era muito comum você passar por sepulturas. E durante o período da Páscoa, vinha gente de todo lugar do mundo para Jerusalém. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam cal e pintavam as sepulturas, para que as pessoas soubessem que ali tinha um túmulo. E elas não pisassem ali, porque se elas pisassem nos túmulos, elas se tornavam religiosamente impuras. Se elas se tornassem impuras, elas não podiam adorar o Senhor. Ou seja, elas vinham para Jerusalém para adorar, mas pisando no túmulo perdiam.
a viagem, porque elas não iam poder adorar o Senhor, já que estavam religiosamente impuras. E aí a melhor coisa que podia se fazer era caiar as sepulturas, era pintar as sepulturas com cal, e aí as pessoas sabiam, não, aqui tem uma sepultura, então eu dou a volta, eu não piso nela. Mas nem toda sepultura era caiada. E algumas sepulturas não eram vistas. E as pessoas passavam por cima dessas sepulturas, e mesmo não sabendo que ali era uma sepultura, ela estava contaminada religiosamente, espiritualmente, porque Deus tinha proibido que isso acontecesse antes do seu culto. Então note, de repente o Senhor diz, vocês são sepulcros. Em outro momento ele diz, vocês são sepulcros caiados. Por fora bonito, mas por dentro podre. Ele diz, não, aqui vocês são piores, vocês são sepulcros invisíveis. Sepulcros não pintados. Vocês são esse tipo de cova escondida, onde as pessoas passam e se contaminam sem saber. Ou seja, o hipócrita é alguém que prejudica o trabalho do Senhor. São sepulturas invisíveis, porque ao invés de proclamar o evangelho do Senhor e salvar vidas, eles mandam vidas para o inferno. Por causa da hipocrisia do povo de Deus, o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios. Por causa da hipocrisia do povo de Deus, o nome de Deus é motivo de chacota e de brincadeiras entre os ímpios, porque nós não sabemos nos portar com integridade, somos hipócritas. Já viram os crentes da Rede Globo? Como é? Das novelas? Que coisa absurda, fica todo mundo revoltado, né? É diferente do dia a dia? Aquilo ali? Você está tão revoltado por quê? Vá em qualquer uma dessas igrejas aí e veja o que é, se não é aquela ali mesmo. Irmãzinhas santíssimas, com saias que ultrapassam o tornozelo, com cabelos imensos, mas só precisa de 5 minutos de show de catedral para virar uma loucura. No colégio, pergunta quem são essas meninas, para ver o que é que os rapazes dizem. Que as meninas do mundo são quentes, mas essas meninas são as melhores de todas. Elas são completamente loucas, fazem desgraças. Que eu mais vi, e eu já fui para muito show de catedral, não se escandalize não. Mas já fui para muito show de catedral, cansei de ver essas meninas, e você jurava que ela era enorme. Não, ela estava montada nas costas de um rapaz e a saia por cima da cabeça dele. Não era boneco de Olinda, não. Santas, castas, na casa delas, porque na rua não era. E o Senhor é blasfemado entre os ímpios, por causa do comportamento de hipócritas, que se dizem crentes, mas não o são. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana de Jaboatão, achei uma coisa estranha. Uma mocidade grande. Isso não é estranho? Uma mocidade grande? Não é? Mas eu comecei a andar pela rua. E eu descobri que muitos jovens de vida desmantelada vinham para a igreja, assistiam um culto, e saía todo mundo no final do culto. Eu digo, tem alguma coisa esquisita nesse negócio. E aí eu comecei a andar pela rua. E ir na feira. A feira é o melhor lugar para o pastor, viu? A dica... Facebook e feira. Dá uma voltinha lá e descobrir. Rapaz, aquela igreja ali, olhe, é uma igreja extremamente liberal. Os meninos podem ir para tudo quanto é canto. Os meninos lá bebem, os meninos lá fumam, os meninos vão para bar, os meninos fazem festa, sai com as meninas por aí. Olhe, pense numa igreja boa. Olha o que é que estava acontecendo. No meu primeiro ano, com 6 meses, nós tínhamos 6 jovens disciplinados por compartilharem filme pornô durante os ensaios de louvor. Notou como era que funcionava o negócio? Vinha ensaiar para o grupo louvor, e aí trocavam os filmes e ficavam, até que um chegou, o coitado bobinho, novo convertido, perguntou, que filme é esse? A Arca de Noé. Aí o coitado, o que é que fez? Deixa eu ver. Coitado, ele ficou desesperado, horrorizado. A Arca de Noé. No primeiro ano nós tínhamos pelo menos uns 11 disciplinados na igreja. Desses 11, ficaram uns 3 depois. Foi uma bênção, porque logo em seguida a cidade dizia, os jovens daquela igreja agora estão corretos, porque antes era uma bagunça.
Note o que aconteceu. O próprio mundo olhava para a igreja e dizia, aquilo ali não está certo. Eles eram hipócritas. Eles estavam lá, mas os seus corações estavam em outro lugar. O texto diz que essas pessoas, ao invés de colaborar com o evangelho, elas envergonham o evangelho. E ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Ai daquele que for motivo de escândalo. Ai daquele que produzir vergonha para o nome de Cristo. Porque aquilo que ele tem de mais importante é o seu próprio nome. E ele se vingará de todos aqueles que mancharem o seu nome. Se você é um hipócrita, você mancha o nome de Cristo. E não pense que Cristo é um bobinho para deixar isso para lá. Ele vai pedir conta do nome dele que você anda manchando onde quer que você passe. Ele vai pedir conta do nome dele que você anda desonrando no seu trabalho, na sua escola. Ele vai pedir conta da sua hipocrisia que tem feito a noiva de Cristo andar com roupa suja. Chega de acharmos que a hipocrisia é algo tolerável. Essas pessoas, elas trabalham dentro da igreja contra o reino do Senhor. Elas são sepulcros invisíveis, produzindo maldição no nosso meio. Elas desviam os novos convertidos. Elas fazem os nossos jovens se perder. Elas ensinam o mal. Elas trazem um mau pensamento para dentro da igreja. Elas disseminam o pecado. Elas são como fermento que levedam a massa inteira. A gente tem pena. Bichinho, tadinho do bichinho, não é? Tão novinho, é hipócritazinho só. Hipócritazinho não tem nada não. Vai, coloca o filhote de cascavel no bolso e diga, bichinho, tadinho, tão bonitinho com o zoião. Queridos, não existe maneira de manter hipocrisia na igreja e querermos ter uma igreja íntegra e santa. É impossível isso. Daí eu preciso combater a hipocrisia que há em mim. O meu desejo que tenho no coração de parecer hipócrita. De uma forma maquiavélica, aprendendo regrinhas para aparentar uma piedade que não possuo. Aprendendo regras de fala e de comportamento para parecer alguém que eu não sou. Quando na verdade minha família me conhece. Por que é tão difícil pregar para pais não crentes? Por que é tão difícil pregar para um irmão não crente? Porque eles sabem que a sua máscara não se sustenta fora da igreja. Nós precisamos aprender a sermos íntegros, inteiros, santos, para que os nossos pais nos acompanhem para os céus. Mas enquanto formos hipócritas, não teremos condições de pregar o evangelho para eles. Seu irmão te conhece? Quando você vai pregar, ele faz assim, mas eu sei o que você faz. Aí você faz o quê? Baixa a cabeça e sai? Não, isso é atitude de um hipócrita, dizendo, eu sou assim mesmo. Você faz assim para ele, dá a dica, viu? Reconheço, estou agindo assim mesmo. Obrigado por ser boca do Senhor para me advertir nesse instante. Vamos orar comigo. Eu preciso que você ore comigo agora pedindo perdão a Deus. Eu vou pedir perdão a Deus na sua frente, porque eu fiz você pecar, pecando contra o meu Deus. Ore na frente dessa pessoa. Rogue a Deus misericórdia. Rogue a Deus para que o seu mau testemunho não influencie na salvação desse seu parente. Peça a Deus misericórdia para com ele agora nesse instante. Rogue a Deus misericórdia para a sua vida. Refaça o seu compromisso com o Senhor. E volte, abra os olhos e pregue para o seu irmão de novo. Ensine-o que mais importante do que aprender que está em pecado é saber do Deus que me perdoa. Se eu confessar e deixar. Volte a pregar. Deixe de ser hipócrita. Aprenda a reconhecer quem você é. Rogue a Deus perdão pelos pecados que você fez. E não fique bancando o santão, dizendo mais. O Senhor nos conclama hoje, meus irmãos, a vivermos uma vida diligente de santidade para podermos combater a hipocrisia. Não é possível viver uma vida íntegra mantendo hipocrisia no coração. Hipocrisia não é algo que eu posso tolerar em meu coração. Pelo contrário, ela vai gerar uma religiosidade falsa, quebrando os mandamentos do
Senhor. Vai fazer com que eu faça o trabalho do Senhor, e olha que coisa má, eu vou trabalhar para o Senhor esperando ganhar a recompensa. Isso é absurdo. O Senhor é quem deve receber toda a glória. E eu vou findar trabalhando muito mais para Satanás do que para o Senhor, porque minha obra será esvaziada pelo meu testemunho diário de vida. Eu estou fingindo ser alguém que eu não sou. E por isso não vale o meu testemunho como cristão. Que o Senhor tenha muita misericórdia de nós. Que nenhum desses ais nos acompanhe no dia que Ele voltar. Que esses ais não sejam para nós. Que Ele tenha piedade de nós. Que o Senhor nos abençoe.